Olá! Começa agora o programa Mérito da Questão, uma parceria entre o Legislativo e os Judiciários Estaduais para que você, telespectador, possa conhecer melhor o trabalho do órgão responsável por proferir julgamentos de forma ágil, efetiva e transparente e, assim, contribuir para a segurança jurídica de Mato Grosso do Sul. Para o programa de estreia, nós convidamos o desembargador Carlos Eduardo Contar. O desembargador passou a fazer parte da magistratura em 2007. No ano de 2016, atingiu o índice de julgamento de 115,08% dos processos, destacando-se em primeiro lugar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Já ocupou o cargo de corregedor, vice-presidente e hoje preside o Tribunal Estadual. E o assunto de hoje com o presidente vai ser a eficiência na gestão da Justiça Estadual. Para você ter uma ideia do volume de trabalho, é cerca de um processo para cada 3 habitantes de Mato Grosso do Sul. Presidente, qual a realidade do Tribunal de Justiça em Mato Grosso do Sul em relação à força de trabalho, movimentação processual e dos indicadores de produtividade? O senhor poderia começar estabelecendo, esclarecendo esse cenário do Judiciário Estadual para a gente? Bom, vamos por parte aí, vamos ver se eu não me esqueço de nenhum dos pontos. Vamos falar dos nossos funcionários, força de trabalho propriamente, né? Nós temos um lado extremamente positivo da qualificação, da prestação de serviço, da correspondência desses servidores às necessidades do judiciário internamente e me parece também de um modo bastante satisfatório da sociedade em geral, da advocacia e das partes. Porém, nós temos aí um déficit muito grande que deve ser reconhecido. Hoje nós somos em torno de 3.500 servidores, arredondando um pouquinho para cima, né, em torno de 3.500, porém uma defasagem muito grande de em torno de uns 15%, ou seja, aí, algo em torno de 400 a 500 brancos, né, lacunas no quadro. Isso causa um desconforto, causa um aperto, por vezes um atraso na prestação jurisdicional, nos serviços, mas que esta turma que está aí à frente, né, na linha de frente, promovendo, né, dinamizando, agilizando o processo, tem correspondido. Esse é um lado extremamente positivo que deve ser valorizado. A qualidade, né, o desempenho dos servidores. No tocante à produtividade, está intimamente ligada aos servidores e aos magistrados, né? A nossa produtividade é bastante significativa, em que pese ter uma queda nesse período agora, 2020, 2021, né, explicável pela conjuntura, né, que o mundo passa. Então houve até uma melhora logo no início da pandemia, nos índices de julgamento. Por quê? Porque havia um certo acúmulo e houve então uma vazão a esses processos que estavam ali aguardando uma movimentação, uma decisão, uma sentença. Então, houve ali um acréscimo, né, na prestação jurisdicional. Porém, com o passar do tempo, daí nós temos aquele problema da falta do servidor na linha de frente, houve ali um atraso nas intimações, nas citações, ou seja, no chamamento da parte ao processo, então audiências não foram realizadas, uma série de atos não foram praticados. Isso trouxe uma queda na produtividade, mas essa queda é ocasional, decorre da pandemia, né? Os nossos índices de produtividade são muito bons, né? Ou eram muito bons e serão retomados tão logo passemos essa crise. E colocado esse cenário, presidente, para as pessoas terem uma ideia, o quanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul avançou? Olha, eu sou um crítico positivo do nosso Tribunal de Justiça e Poder Judiciário. Há muito, mas isso não é de agora não, há muito tempo, o Estado de Mato Grosso do Sul, o Poder Judiciário, tem atendido às expectativas acima da média, né? É passível de crítica? Como todo serviço público, ele enfrenta, né, alguns problemas. Porém, se comparado com outros tribunais, né,
nós estamos à frente da grande maioria. Somos inovadores em tecnologia, somos inovadores na criatividade, somos ágeis, né? Temos um baixo nível, um baixo número de demandas represadas, né? Enfim, nós somos bastante evoluídos nessa questão da prestação jurisdicional. E a gente estava falando sobre a movimentação processual, né? A desjuridicização, ela deve ser o principal caminho para aliviar essas demandas, presidente? Olha, você aí já parte do pressuposto que já foi ajuizado, né? Então, quando você fala em desjudicialização, você está pressupondo que a ação já está posta. Então, vamos colocar assim que o problema já está criado. É muito difícil, nesta fase, você voltar, né? Você regredir. Existem ainda alguns instrumentos processuais que permitem, mas são ainda muito tímidos, né? O ideal seria não chegar a este ponto, não chegar à necessidade de interpor, de ingressar com uma ação judicial. Esse, vamos falar assim, seria um mundo, não um mundo ideal, mas um mundo mais racional, de forma a evitar um acúmulo de processos, de ações na justiça, né, e certamente obter um resultado muito mais rápido, muito mais barato, né, e muito mais eficiente às vezes. E diante dessa explanação, até a próxima pergunta está aí, né? Como expandir as possibilidades de resolução de conflito sem o envolvimento do judiciário? Olha, nós temos aí a área civil, a área penal, nós temos alguns instrumentos de trabalho, mas o principal deles, talvez o mais conhecido, seja a forma da mediação e da conciliação. Esse é um caminho ainda muito pouco explorado, sabe? Ainda muito pouco utilizado pelo cidadão, pelas empresas, pelo próprio judiciário, e que traria realmente uma ajuda significativa, né, na solução desses problemas. Nós temos na área do direito penal alguns instrumentos já existentes há muito, como a transação, como a suspensão do processo, a suspensão condicional do processo, e agora instrumentos mais novos, como o acordo de não persecução penal ou a própria delação premiada, né, que são criações que visam essa não judicialização, né? Mas, como eu disse, isso ainda é muito pouco utilizado e também não me parece que seja a solução perfeita. É o início de um processo evolutivo, né, que passa e vai levar aí algumas gerações por uma mudança de mentalidade, né? E o aprimoramento, eu faço uma crítica grande, vejo como necessário o aprimoramento do nosso sistema processual. Ainda muito apegado à forma, ainda muito apegado a ritos, né? E que poderia ser melhor desenvolvido, né? Aproveitando um pouquinho da experiência anglo-saxônica, uma coisa mais prática, menos formal, menos papel, menos registros e mais oralidade, mais celeridade e mais resolutividade. Opa! Presidente, no começo dessa entrevista, o senhor estava falando de inovação, né? Quando a gente estava falando de avanço. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebeu este ano menção honrosa no eixo Produtividade do Prêmio Conciliar é Legal, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. Na sua opinião, acho que a gente já estava falando um pouco sobre isso, como aperfeiçoar a cultura da conciliação? Pois é muito comum, né, no público em geral, às vezes as pessoas que desconhecem, ou então que tiveram algum problema não resolvido da maneira como ela gostaria, criticar o serviço público, particularmente a justiça. É lógico que quando a justiça dá um veredito, ela acolhe o pedido de uma das partes. E a gente diz sempre que alguém sai muito feliz e alguém muito insatisfeito, né? Porque dificilmente a decisão é salomônica, é meio a meio. Nesta parte do conciliar, né, conciliar é legal, aliás é um projeto que nós estamos revigorando agora,
Mato Grosso do Sul tem se destacado, já recebeu esse último ano essa menção honrosa e no ano anterior recebemos o primeiro lugar, né? E temos nos destacado no contexto nacional com incentivo a esta prática. Nós temos um núcleo aqui no âmbito do Poder Judiciário, existem 2 desembargadores que são os coordenadores de área, que cuidam da matéria e que levam, né, aos jurisdicionados, às comarcas, esta possibilidade de solucionar aquele processo que está lá, às vezes está demorando tanto tempo, não chega a bom termo, você abre a possibilidade das partes sentarem e negociarem, alcançarem uma solução. Eu acredito que este é um meio, como eu já disse, extremamente ágil, proveitoso e que nós temos uma expertise, né, uma experiência, uma prática de sucesso. Só temos que aprimorar, temos que avançar, temos que criar mais câmaras privadas de mediação, conciliação, temos que divulgar aí ou incentivar o uso da arbitragem, né, que são mecanismos de solução muito mais eficientes, como eu já estou me repetindo, mas é bom deixar isso bem gravado, muito mais práticos, né, de solução de conflito. E Mato Grosso do Sul tem oferecido isso de forma bastante reconhecida, bastante evoluída no contexto do Brasil. Então nós temos só que melhorar, continuar melhorando. E no próximo bloco você fica sabendo quais são as soluções buscadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para acelerar a resolução de processos. Por isso, não saia daí. Quando as peças nem sempre se encaixam, o melhor é vamos fazer um acordo. Mediação e conciliação são muito mais rápidas e práticas. Evite demandas e procure o Sejusc mais próximo ou uma câmara privada. Obtenha logo uma solução pró-processual homologada por um juiz. Saiba mais em www.tjms.jus.br/conciliação. Tribunal de Justiça, Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o programa Mérito da Questão. Eu converso hoje com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o desembargador Carlos Eduardo Contar. Presidente, como aproveitar melhor os recursos disponíveis para o cumprimento da função da instituição? Nós estamos começando um processo agora e nesse ponto Mato Grosso do Sul ainda peca a respeito, que é o uso da inteligência artificial. Nós precisamos implantar no âmbito do Poder Judiciário mecanismos de resposta muito mais evoluídos do que nós já temos. Nós temos um excelente sistema de movimentação processual, nós temos no nosso acervo praticamente 100% digitalizado, existe uma parte ínfima, zero alguma coisa, de processos físicos ainda, que por uma razão justificável não foram digitalizados, não foram virtualizados, mas o uso da inteligência artificial, né, o ingresso nesta seara, nesse campo da informática, me parece que é o futuro. Nós devemos realmente investir nesse aspecto. Então, me parece que a melhoria do sistema passa por isso. Nós não temos mais que inventar aí um crescimento humano tão grande, um crescimento físico tão grande. Nós precisamos agora investir nos nossos recursos humanos já existentes, a qualificação do nosso pessoal, né, a melhora da produtividade, como você me perguntou anteriormente, e nesta modernidade que é a inteligência artificial, está ligado à informática, enfim, é um campo muito técnico, mas que outros tribunais já estão avançando nessa seara e nós estamos começando. E até reforçando esse pensamento, esse posicionamento, né, a pandemia ensinou muito sobre isso, né, o tribunal ficou no teletrabalho por muito tempo, Sim. enfim. O que a pandemia de Covid-19 ensinou ao Judiciário Sul-Mato-Grossense?
Olha, eu não diria que ela ensinou propriamente, porque até fazer uma avaliação a respeito disso, nós já tínhamos previsão a respeito de teletrabalho, de audiências virtuais, nós já tínhamos tudo isso esboçado e regulamentado no nosso tribunal já há alguns anos, né? Mas era muito pouco utilizado, por quê? Porque há uma resistência normal dessa mudança, né, de paradigmas, mudança de estrutura, mudança daquilo que você está acostumado a fazer. Então, quando você quer inovar demais, você sente uma resistência, né, da parte contrária, ou mesmo daquele corpo técnico envolvido. Você veja que o teletrabalho, ele já, aqui no Tribunal de Justiça, ele está regulamentado há muito tempo. E era feito por alguns servidores, inclusive que trabalham fora do seu local, da sua comarca. Mas era exceção. Hoje é uma regra, né? Nós não vamos ficar nem com um ponto nem com outro. Nós vamos, passar da pandemia, vamos adequar isso a um modelo próprio, né? E trabalhar no semipresencial, onde o que importa não é a presença física necessariamente ali, dependendo da área da atividade desenvolvida, a presença física do servidor, mas sim o trabalho, o resultado, a produtividade. E isso é que vale, isso que interessa para todos, não só para ele, naquele serviço que ele tem que dar o retorno, né? Mas principalmente para o cidadão, para a sociedade, para o advogado, para o juiz, para o sistema como um todo, se utilizar desse mecanismo. Então, acho que é isso que nós aprendemos. Aprendemos a perder o medo, né? Aprendemos a utilizar de ferramentas que estão aí à disposição, mas que eram pouco utilizadas, né? Mesma coisa da audiência, por exemplo, também já havia previsão regimental há muito tempo, mas que não era utilizado. Ela vai ficar como ela é hoje? Não, certamente não vai, porque hoje nós estamos num período, vamos chamar assim, um período de excepcionalidade. Mas que ela vai permanecer, né, vai estar disponível para quando for realmente possível, vai, não há dúvida. Talvez chegando à inteligência artificial aí não cause tanto espanto, tanta estranheza. Todos se acostumam. No começo estranha, né, no começo as pessoas sentem essa dificuldade, né, principalmente nessa área de informática. Existe toda uma geração que está aprendendo a lidar com isso. O próprio servidor, o próprio juiz e o próprio advogado ainda não está tão habituado, mas ele se adapta. E nesse cenário ainda passeando por aí, que novas tecnologias foram empregadas nesse período? Basicamente essas que eu mencionei. O nosso acervo, ele já está todo virtual. Então você consegue entrar no processo, vamos dizer assim, né? Entrar nos autos, de qualquer ponto do mundo, onde você estiver. Nós já tivemos aqui, não foi caso aqui do Mato Grosso do Sul, mas já tivemos notícia de advogados no exterior participando, né, por vídeo de uma audiência. Quer dizer, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, isso não era concebível. Hoje é uma realidade. A inteligência artificial, que é um mecanismo de agilidade, né, de facilitação, enfim, ele vai aprimorar, né, esta prestação jurisdicional. Está aí, como eu disse, já existe em alguns tribunais e vai estar chegando aqui para nós também, né? Então, estas vias, estes canais de comunicação estão presentes, estão chegando e serão colocados à disposição do jurisdicionado como um todo. Presidente, está no mérito da questão de hoje, né? A eficiência. Sendo assim, qual é o principal desafio dos dias atuais, né? E quais também são os fatores limitantes? Uma coisa está ligada à outra, né? Fatores limitantes, como sempre, a falta do pessoal, né, do quantitativo, e falta de recursos financeiros para você investir naquilo que é necessário. Em contrapartida, você vê que com menos servidores, ao longo do tempo, aí que nós tivemos uma queda contínua, né, por aposentadorias, por exonerações, por afastamentos,
percebe-se que mesmo com um quantitativo menor, você consegue manter a produtividade. Com o quê? É com o uso de tecnologia, né? A facilitação do trabalho do servidor, do magistrado, que está ali desempenhando, está lendo o processo, está pesquisando, está decidindo, né? Ele consegue alcançar um índice maior de resolução. Então, a produtividade e a carência, né, fazem entre si contraponto, mas levam, né, a um desempenho, estão levando, né, a um desempenho melhor, ainda que o tamanho da máquina pública seja menor em todos os sentidos. Nós temos um déficit de juízes que precisa ser resolvido, né? Nós temos um déficit grande ainda, e ainda um déficit grande de servidores. Agora, nós vamos prover todo esse quadro? Certamente não, porque não há tanta necessidade de provê-lo 100%, quando nós temos aqueles recursos que eu fiz referência, né, da informática, da inteligência artificial, da virtualização. Você consegue, com menos recursos humanos, manter e, por vezes, até aumentar a prestação do serviço público. Quer dizer, é um processo evolutivo, é uma mudança do que nós conhecemos. Eu, por exemplo, há muito tempo na carreira, comecei com uma máquina de datilografia. Em poucas décadas nós evoluímos para um computador. Hoje em dia já falamos de inteligência artificial, que é uma evolução, né, da informática. Então, isto leva realmente a uma mudança daquele quadro onde você precisava de uma equipe muito grande para obter o mesmo resultado. Hoje, com uma equipe menor, você obtém até um resultado maior. Perfeito. Em relação às soluções que permitam acelerar a resolução de processos e desafogar a justiça, quais medidas o senhor defende? Bom, aqui eu defendo até um tanto utópica, que é a mudança do sistema como um todo, do sistema legal, né, do sistema processual. Eu acho que isso passa por uma mudança de mentalidade. E começa lá nos bancos universitários. Voltamos àquela, talvez a primeira pergunta que você me falou sobre a não judicialização, né? Nós temos que criar esse hábito, essa cultura, né, na mente do brasileiro. E nós não temos que litigar sempre ou por qualquer coisa. Está muito fácil hoje você dizer assim, eu vou para a justiça e seja o que Deus quiser, né? Isto não traz benefício para ninguém. Nós temos que mudar a mentalidade. Esse é o primeiro ponto. Isso passa também por uma mudança na legislação, como eu falei, no aprimoramento do nosso sistema legal, de evitar, ou pelo menos de buscarmos ali no meio do processo, uma solução mais simples do que todo aquele procedimento de audiência, intimação de testemunha, colheita de provas, partes que se manifestam aqui ou acolá, recursos. Esse é um ponto extremamente grave, né? A pleiade, né? A gama, enfim, é quase a infinidade de recursos que é permitido no sistema brasileiro e que retarda por demais uma decisão que, quando ela chega, às vezes ela já não tem razão de ser, né? Nós encontramos muito isso no sistema penal, processual penal, que por vezes o processo demora tanto que ele chega à prescrição. Ou seja, o que é a prescrição? É nada mais, nada menos do que pegar o processo e arquivar, porque aquilo não pode mais ser aplicado. Em palavras muito simples, é dizer que aquilo nada valeu pela demora que levou, né, o processo, e existe ali um marco, um tempo em que você deve resolver o problema. Se você não resolveu, ficou por isso mesmo, né? Isso em palavras muito simples, em palavras muito comuns, né? Mas que na verdade é isso que acontece. Acontece no sistema penal, acontece no civil, né? Que a demora realmente não traz bons resultados. Obrigada, presidente, pela sua participação nesse programa de estreia, né? No programa aqui Mérito da Questão, que é uma parceria com o Legislativo Estadual. Eu agradeço a oportunidade. Nós estamos aqui abrindo um canal de comunicação com o telespectador, né?
Esperamos que esse programa, com as suas várias matérias, traga um esclarecimento maior. Agradecemos à TV Assembleia, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, por nos permitir, por nos dar esse espaço, né? E espero realmente que isto nos dê um retorno positivo, esclarecendo a população e, quem sabe, melhorando também a prestação jurisdicional, que é o que todos desejamos. Muito obrigado.